9h39. Você não foi, ao longo da vida, tão informado a respeito da tecnologia de veículos menos poluentes, dos veículos elétricos e híbridos. Chega informação de tudo que é lado agora. No passado não foi assim. A gente vai falar sobre o momento do carro elétrico, do carro híbrido aqui no Brasil, com Ricardo Bastos, que é presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Ricardo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ronald. Como está? Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui na Rádio Bandeirantes. Prazer é nosso. Nunca houve tanto incentivo de mídia, né? A gente nunca falou tanto, ou ouviu tanto falar sobre carro elétrico ser efetivamente uma opção para as pessoas. Por que a gente chegou nesse ponto? O preço caiu por incentivo, a indústria entendeu que precisava de alguma forma se aproximar em termos de preço, ou foi a tecnologia que tornou impossível segurar o avanço do carro elétrico? Olha, Ronald, primeiro a gente precisa resgatar essa história que ela tem a ver com a questão ambiental, né? Com a questão mais importante para nós aí, que é o combate ao aquecimento global do planeta. Então, o carro elétrico ele vem ser a contribuição da indústria automobilística, né, da mobilidade para a redução do aquecimento global, para contribuir para que a gente tenha um meio ambiente melhor. Então, quando a gente fala da eletrificação, ela vem ajudar, ela vem complementar e até mesmo ser uma solução para algumas situações de como você, às vezes, até não emitir, ter uma emissão zero, né? A gente lembrando aí que o carro elétrico, ele não tem escapamento, né? Ele é o único que não polui de verdade, não sai nada do escapamento dele, mas, obviamente, a gente tem que olhar toda a cadeia. A gente tem que olhar de onde vem a energia que vai abastecer esse carro, nós temos que olhar de onde vêm as fontes de produção. Então, a indústria hoje está muito preocupada com tudo isso. E a eletrificação, ela vem contribuir e ser uma alternativa para a descarbonização, mas aí tem algumas vantagens que a gente vai avançando, que é a questão da tecnologia. Tá? Essa é muito importante. Hoje o carro elétrico é um carro que já engloba uma série de alternativas, seja de segurança, de diversão, de conectividade, enfim. Essa é a nova indústria, essa é a indústria que está em transformação e o Brasil faz parte dela. Ricardo, o Brasil já tem há muito tempo uma opção de combustível menos poluente, aliás, muito pouco poluente, que é o etanol, não é? Aliás, o etanol tem uma questão que é de já hoje estar amplamente circulando no Brasil desde os anos 70, já ter os carros adaptados e não precisa de investimento para a sua rede, como, por exemplo, no investimento do carro elétrico. Como é que você vê essas duas formas de abastecimento convivendo a partir de agora, as duas com essa pegada ambiental, digamos, muito clara? Thaís, bem colocado, e a resposta sempre é agregar, é o E, né? Você ter mais opções, mais tecnologia. Nós vamos completar os 50 anos do Proálcool, né? Quando foi criado, o ano que vem, nós completamos 50 anos. Muito importante essa jornada. Agora, se a gente olhar, o etanol ele está presente em apenas 30% hoje do uso da frota. Nós ainda temos muita gente abastecendo com gasolina, temos ainda muitos veículos rodando com diesel, né? Embora também do outro lado está avançando a questão do biodiesel, muito importante também lembrar isso. Os biocombustíveis, eles são importantes, eles têm que ser mantidos, têm que ser continuados, temos que implementar e convencer o usuário do veículo a abastecer com biocombustíveis. Acho que essa é uma jornada, mas ele não resolve todo o problema. Nós precisamos agregar mais coisas. Daí a eletrificação ela entra em algumas situações, principalmente nas cidades. Quando nós olhamos um carro, mesmo abastecido com etanol, ele ainda emite poluentes no escapamento, ele ainda tem um escapamento, né? Então, principalmente nas cidades, a eletrificação ela vem dar um passo a mais nessa solução da descarbonização. Então, acho que nós temos que agregar, a eletrificação ela chega para ser uma alternativa a mais, né? Muitas vezes complementar, não vai haver um grande salto, de repente todos os carros vão ser elétricos, isso não vai acontecer num curto, médio prazo, quem sabe num longuíssimo prazo isso aconteça, mas é uma alternativa interessante, é uma alternativa a mais, e eu acho que põe esse debate, inclusive, para nós procurarmos aumentar o uso do etanol, aumentar o consumo de etanol ao invés de gasolina e diesel. Mas é essa questão que hoje está sendo discutida. Eu acho que a eletrificação, ela complementa, ela vem dar um passo a mais,
e principalmente ajudar nas cidades. Quando a gente olha o transporte público, o ônibus, um ônibus elétrico, ele traz muitos benefícios para a sociedade. Ô Ricardo, as grandes montadoras, as 4 grandes, que a gente ficou acostumado a conhecer, por exemplo, aqui no Brasil, né, Volkswagen, GM, Ford e Fiat, sempre, e eu estou falando do passado, torceram o nariz para o veículo elétrico, para o veículo híbrido, até que a Toyota, uma montadora japonesa, veio com o primeiro motor de mais escala, né, híbrido, que inclusive foi passado para outras montadoras, como a Ford, por exemplo, que fez uso desse mesmo motor. A ponto de o Salão do Automóvel, que é o grande evento da indústria automobilística, durante muitos anos torceu o nariz de maneira feroz com o carro elétrico, tanto é que vocês fizeram durante muito tempo um salão separado do veículo elétrico. Como é que vocês estão observando as grandes montadoras, vendo como inevitável um caminho de tecnologia para incluir no rol do portfólio deles de veículos puros elétricos, de veículos híbridos? Bom, muito importante, Ronald. Eu fiz parte um pouco dessa história aí, estava numa outra montadora antes agora da que eu estou atualmente, que trouxe essa tecnologia dos híbridos, né, os híbridos convencionais, e agora o ano passado, né, as associadas da BVE trouxeram aí a questão do plug-in, né, de uma forma muito eficiente, né, com preços competitivos, com tecnologia embarcada, veículos, no caso do híbrido plug-in, com uma autonomia muito boa no modo elétrico, então você podendo muitas vezes nas cidades usar o carro somente no modo elétrico, numa viagem maior, de longa distância, você podendo usar o sistema híbrido, né? Acho que ainda temos que avançar ainda no híbrido plug-in flex, que é um outro veículo que ainda não existe hoje no mundo. O elétrico também chegando a preços competitivos, o veículo elétrico ainda um pouco mais caro, mas já chegando, quando você olha, principalmente para quem roda bastante, o carro já se torna mais barato, né, pelo uso do veículo, e essa questão, principalmente as montadoras tradicionais, obviamente quando você está numa posição de liderança, confortável no mercado, é importante vir alguém e dar essa chacoalhada. A competição ela é sempre muito salutar e sempre importante. Então foi isso que aconteceu no passado, e principalmente neste ano de 2023, quando algumas montadoras trouxeram essa tecnologia para o Brasil e deram uma sacudida no mercado como um todo. A gente tem hoje carros muito mais acessíveis e com muito mais tecnologia graças à chegada dos eletrificados. Ô Ricardo, uma pergunta de todo mundo. Agora quando a gente olha ali no rol dos preços, né, dos carros, você vê que tem veículo elétrico a R$120 mil. Aí você fala assim, pô, mas é caro. Não, caro é. Mas um veículo básico está saindo aí por R$90 mil, o veículo zero básico. Básico não, desses 1.0. O que eu quero saber é o seguinte, muita gente que procurou entender o que era o veículo elétrico e o veículo híbrido, recebeu informação e falou assim, fica de olho na bateria, quanto tempo é a vida útil disso? Depois, quando tiver que trocar a bateria, você vai ter um papagaio para resolver. Como é que está acontecendo a evolução desse processo? E hoje, esses carros que estão sendo adquiridos agora, muita gente comprando o carro de saída elétrico e gastando isso mais ou menos o que eu falei. Quanto tempo essa pessoa precisa ter de despreocupação? Ou a garantia que está sendo oferecida dá uma tranquilidade para quem está fazendo essa aquisição? Olha, é importante a gente entender que o carro elétrico ele é uma máquina, né? Assim como o carro a combustão. Tudo tem uma validade, tudo tem um período de durabilidade. Então, quando a gente fala da bateria, e a resposta é muito simples, a bateria tem que durar a vida útil do carro. Essa é a resposta mais importante. Por que ela tem que durar a vida útil do carro? Porque ela é um equipamento que está ali acoplado ao veículo. Agora, se você usar muito o veículo, se você der muita carga, uma carga frequente, é mais ou menos como um celular, obviamente você vai desgastando a bateria, você vai reduzindo a capacidade dela de armazenar energia. Então, hoje baterias estão já superando com folga 5.000 ciclos, significa 5.000 recargas, né? Então, hoje, se você pensar, se você der uma recarga por dia, num ano, você está dando 365 recargas. Você vai durar, com certeza, muito mais de 10 anos uma bateria. Então, agora, se você for um motorista de aplicativo, que às vezes você tem que dar 2, 3 ou até mais cargas por dia, obviamente você está estressando
a máquina, está estressando o veículo. Então, a durabilidade em anos vai ser menor também. Mas a gente vê, para o consumidor normal, que usa o veículo para ir trabalhar ou para lazer, a bateria vai durar o ciclo de vida do carro. Então, hoje as garantias estão em 8 anos, então com 8 anos, com certeza, qualquer problema da bateria com relação à durabilidade ou questões de técnicas, ela está coberta pela garantia. Fora disso, obviamente, vai depender do uso do carro. Se for um carro de uso normal, ela vai durar muito mais do que 10 anos. E uma outra coisa que está sendo criada, o mercado de reposição. Não significa que depois, quando você precisar trocar uma bateria, você vai ter um carro de 10, 12 anos de idade ou mais, você não vai precisar colocar uma bateria novinha, 0 quilômetro nele. Você vai ter baterias no mercado para repor, né? E de uma forma mais acessível. Então, é esse o mercado que está surgindo e a gente está trabalhando muito forte para desmistificar essa questão da durabilidade da bateria. Ricardo, em relação a pontos de abastecimento, não é? Existem muitos cálculos indicando que é um investimento dos mais altos que um país que de fato aposta nessa tecnologia precisa fazer para que ela seja acessível, ainda mais no caso do Brasil, em que nós temos questões de conectividade entre as cidades. Às vezes é estrada de terra, como é que vai ter ali um abastecimento para veículo elétrico? Como é que o setor trabalha com essa questão? Quais são os números que você pode dividir conosco? Bom, vamos lá. A gente está superando já 5 mil carregadores públicos, mas o mais importante do que a quantidade é a qualidade. Thaís, a qualidade é muito importante. Qualidade, eu quero dizer carregadores rápidos, carregadores potentes, que são capazes de dar uma carga em meia hora, 40 minutos, 1 hora no máximo. Então, esses carregadores estão aumentando, a gente tem visto aí muitos anúncios de investimentos, vários associados da BVE estão fazendo parcerias, estão anunciando a montagem de pontos de recarga. Outra coisa muito importante, não é colocar um carregador apenas, tem que colocar vários carregadores, porque às vezes você vai lá e o consumidor chega e o carregador rápido está sendo usado, é frustrante. Então a gente sabe também que tem que ter um cuidado, não basta colocar 1, 2 ou 3, tem que ser pontos de recarga com vários carregadores rápidos. Isso está acontecendo no mundo, está acontecendo aqui no Brasil. A gente está chegando um pouquinho depois de alguns outros países, como China, alguns países da Europa, o que permite a gente aprender com os erros lá fora, ou pelo menos com alguns melhoramentos com relação ao que foi feito lá fora. Um desses carregadores públicos têm que ser rápidos, têm que ser potentes, e eles têm que existir não 1 ou 2 unidades, eles têm que existir em grande quantidade, para que nesse ponto onde as pessoas procurem a recarga rápida, tenha disponibilidade de carregadores. Então, isso está sendo feito, a modelagem que está acontecendo no Brasil está sendo, olhando já a experiência internacional, e a gente sabe que esse é um caminho sem volta, é um caminho que onde você tem um problema ou uma dificuldade, ela vira uma oportunidade para quem quer investir nisso. Então, hoje, o mercado de recarga é uma grande oportunidade, e a gente vê até mesmo os postos de combustíveis, as bandeiras, as empresas que hoje comercializam o etanol, gasolina, diesel, estão investindo também em oferecer eletricidade. Então, quando é um desafio, quando é um problema, muitas vezes é uma oportunidade para investimentos, para emprego, para geração de uma nova oportunidade, que é o mercado de recarga de eletrificados. Ricardo Bastos, presidente da ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que conversou conosco na manhã deste sábado aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ricardo, muito obrigado, um bom fim de semana para você. Para vocês também, um prazer. Obrigado pela audiência. Muito obrigada, uma boa